O relógio dos mortos, o mistério do ônibus 743. Era uma noite fria de 14 de novembro de 1986, quando o ônibus da linha 743 partiu de uma pequena cidade no interior da Polônia em direção a Varsóvia. A viagem, de aproximadamente 3 horas, deveria ser tranquila, mas naquela noite, 16 passageiros entrariam em um caminho sem volta, deixando para trás uma das histórias mais bizarras e perturbadoras já registradas. O motorista, Marek Kowalski, era um homem experiente, acostumado a dirigir pelas estradas sinuosas e cobertas de névoa. Os passageiros que embarcaram naquela noite eram pessoas comuns, trabalhadores, estudantes, uma jovem mãe com seu bebê, um senhor idoso com uma maleta antiga. Ninguém se conhecia, mas todos compartilhavam o mesmo destino. Ou pelo menos, assim pensavam. Às 21h47, o ônibus fez sua última parada em uma estrada deserta, perto de uma floresta densa chamada Lesiemnial Floresta Escura. 2 passageiros misteriosos embarcaram. Ambos estavam vestidos com roupas antigas, como se tivessem saído de uma outra época. Suas feições eram pálidas, os olhos fundos, quase sem vida. Eles não falaram nada, apenas sentaram-se na parte de trás do ônibus. Quando o ônibus retomou a viagem, algo estranho aconteceu. O relógio do painel parou às 21h57. Os passageiros verificaram seus próprios relógios, mas todos os ponteiros estavam congelados no mesmo horário. Os celulares, de uma novidade para a época, também deixaram de funcionar. O rádio do motorista emitiu apenas estática. Marek, nervoso, tentou continuar dirigindo, mas a estrada à frente parecia mudar. O asfalto desapareceu, dando lugar a uma trilha de terra antiga, ladeada por árvores altas e retorcidas. A névoa que antes era leve agora cobria tudo, densa e opressiva. A luz dos faróis mal iluminava 1 metro à frente. Dentro do ônibus, a temperatura caiu drasticamente. O vapor da respiração dos passageiros começou a embaçar as janelas, mas ninguém ousou limpá-las. A sensação era de que algo ou alguém estava lá fora, observando. À medida que o veículo avançava, um som estranho começou a preencher o ar. Não era o motor do ônibus, nem o vento lá fora. Era uma espécie de tic-tac, constante, ritmado, como o som de um relógio antigo, mas alto o suficiente para fazer os passageiros taparem os ouvidos. O bebê começou a chorar, e a jovem mãe tentou acalmá-lo. O senhor idoso, com a maleta no colo, sussurrava algo em polonês antigo. Marek olhou pelo retrovisor e percebeu que os 2 passageiros misteriosos não estavam mais em seus assentos. Ele parou o ônibus abruptamente e se levantou para verificar. Nada. Eles haviam desaparecido. Quando Marek voltou ao volante, o ônibus não ligava mais. As luzes internas começaram a piscar, e, em uma dessas piscadas, os passageiros viram algo aterrador, um grupo de figuras encapuzadas cercando o ônibus, eles não tinham rosto, apenas sombras onde deveriam estar seus olhos e bocas. O som do tic-tac ficou mais alto, quase ensurdecedor. O senhor idoso gritou: "É o relógio dos mortos. Não há tempo. Não há tempo." Em pânico, Marek tentou abrir a porta do ônibus, mas ela estava travada. As janelas pareciam derreter,
como se o vidro estivesse se transformando em algo vivo, pulsando lentamente. Os passageiros começaram a gritar, mas suas vozes eram abafadas pelo som crescente do tic-tac. Foi então que uma voz ecoou pela floresta, uma voz que ninguém jamais esqueceu. Vocês estão fora do tempo. Vocês não deveriam estar aqui. De repente, o relógio do painel voltou a funcionar, mas em vez de marcar o horário correto, ele mostrava *00H00*. No mesmo instante, todos os passageiros desapareceram. O ônibus estava vazio, silencioso, exceto pelo tic-tac que continuava ecoando nas paredes. Dias depois, o ônibus 743 foi encontrado estacionado perfeitamente em frente à rodoviária de Varsóvia. Não havia sinais de luta, nenhum vestígio dos passageiros ou do motorista. As autoridades investigaram, mas não encontraram nenhuma pista. O veículo estava intacto, exceto por uma única anomalia, todos os relógios dentro dele estavam parados às 21h57. As famílias dos desaparecidos relataram receber cartas enigmáticas semanas depois, escritas com caligrafia tremida. As cartas continham apenas uma frase: "Estamos presos no tempo. Não nos procurem." Com o passar dos anos, o caso do ônibus 743 se tornou uma lenda urbana na Polônia, conhecida como o relógio dos mortos. Alguns dizem que, em noites de nevoeiro, é possível ouvir o som do tic-tac vindo da floresta de Lesiemne. E aqueles que se aventuram a buscar respostas nunca mais voltam. Talvez você tenha visto o ônibus 743 passar em alguma estrada deserta, e talvez, só talvez, tenha ouvido o som de um relógio em algum lugar distante. Se você ouvir o tic-tac, corra. Antes que o tempo acabe para você também.